Hoje, na segunda reportagem da série Álbum de Família, a gente vai mostrar histórias de quem terminou um casamento e agora precisa dividir o patrimônio que foi construído ao longo dos anos. O acordo entre o casal nem sempre acontece e às vezes é preciso recorrer à justiça. Nessa hora, muita gente procura o trabalho da Defensoria Pública. Romana foi casada por quase 2 anos. Durante esse tempo, o casal adquiriu bens, mas na hora do divórcio não conseguiram chegar a um acordo. A família dele começou uma pressão psicológica por conta de um inventário do pai dele, que era uma quantia muito alta e que eu teria direito, né? Porque tudo foi assinado após o casamento. Mas eu sempre disse, olha, Arnaldo, esse dinheiro é teu, ele não é meu, entendeu? Mas mesmo assim entrou essa questão complicada e aí eu acabei fazendo o quê para ter paz? Eu acabei abrindo mão de tudo. Segundo o IBGE, em 2016 foram registrados mais de 1.095.000 casamentos civis. No mesmo período, 344.000 terminaram em divórcio, um aumento de quase 5% em relação a 2015. No começo é mares, flores, mas depois os homens mostram quem realmente são, né? Já estava deixando eu passar necessidade, não estava querendo pagar aluguel. E eu engravidei na época e quando eu estava com 6 meses de grávida, eu descobri que ele tinha outra mulher. Na hora do casamento, é tudo perfeito. A igreja, o padre, juras de amor e até a aliança para selar o compromisso. Ninguém nunca imagina que um dia pode dar errado. Quando você sai da igreja, o casamento segue. Às vezes, não é o que você pensou e vem o divórcio. Mas ao longo desse período, o casal construiu um patrimônio e é preciso dividir os bens. Esta defensora pública explica que o casal escolhe o regime de bens na hora da habilitação do casamento, para evitar no futuro uma batalha judicial. Quando é uma comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o regime legal, que é o mais comum no Brasil, todos os bens adquiridos onerosamente após o casamento, a união estável, se dividem de maneira igualitária. Mas os que foram adquiridos de maneira gratuita, leia-se doação ou herança, é de cada um. Já na comunhão universal, qualquer bem antes ou depois do casamento, a título gratuito ou a título oneroso, tudo vai ser partilhado. Então, assim, eu estou dando só um exemplo, mas existem diversos regimes de bens que tratam dessa divisão de maneira diferenciada. Quando existe comunhão total de bens e o casal não entra em acordo, o processo segue para a justiça. Nesse caso, a decisão passa para as mãos do juiz. De acordo com a diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, é preciso analisar todos os lados. E diferente do que se imagina, os filhos não fazem parte desse contexto. Sempre as pessoas vêm e dizem assim, doutor, eu me casei um tempão, estou com os meus filhos e vou ter que dividir a casa. E os meus filhos não têm direito à casa? Filho só tem direito a patrimônio dos pais quando os pais morrem. Que aí a gente não está mais tratando de direito de família nem de partilha de bens. Nós já entramos no direito das sucessões. Porque aí a gente já está tratando de herança. Não é o caso. Romana hoje reconstruiu sua vida, mas enfrentou dificuldades financeiras por abrir mão dos direitos. O conselho que eu dou é que, a partir do momento que você decide ter uma vida a dois, tudo tem que ser partilhado, né? E quando não dá mais certo, porque deu certo, mas depois cada um para o seu lado. Eu acho que você deve sim lutar pelo que você quer.